Todos são muito especiais e sejam muito bem-vindos. Ao realizarmos algo saudável, contribuímos para o desenvolvimento da nossa evolução. Isto reverbera no universo. Agora, estamos realizando algo significativo para a nossa evolução. O importante é contribuir com algo benéfico em prol da paz. Então, aqui conosco, o nosso estimado e especial convidado para falar sobre egrégora. Dr. José Carlos Natal de Moraes Filho, médico de família e comunidade da Secretaria de Saúde do DF, filiado à Associação desde tal, aonde já assumiu a presidência. Toda vez que eu estou aqui, né, já acompanho o mestre já há alguns anos e a gente sempre aprende quando se coloca na posição e na postura do aprendizado. Essa posição é muito interessante, né? Eu estava comentando com a Terezinha quando nós chegamos aqui, que eu falei que ganha muito mais quem, por exemplo, prepara algo para poder compartilhar do que necessariamente com quem está ouvindo. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês por essa oportunidade, porque ao me disponibilizar para estudar o tema egrégora, muito eu aprendi, muitas coisas eu não tinha contato, eu tive que estudar, e isso me deixa muito feliz, né? E espero que todos vocês algum dia estejam aqui conosco compartilhando esses momentos. Hoje de manhã estive com o Mestre U, estive falando com o Mestre U no telefone, ele sempre com aquela energia positiva, emanando fraternidade, saúde, paz, né? Me deu as suas bênçãos. Falar em Kabbalah. Kabbalah, em suma, são os conhecimentos místicos judaicos no estudo compartilhado da Torá, no estudo compartilhado do Zohar, que é um livro também bastante antigo, que se localiza ali um século após a era cristã, após a era comum, tá? E esses estudiosos, esses rabinos antigos, pegavam temas, como nós estamos aqui conversando, e discutiam, estudavam até o cerne desses temas. E mantendo uma certa egrégora, mantendo um nível de conhecimento muito profundo, nos trazendo uma sabedoria antiga de 4.000, 5.000 anos, assim como os nossos amigos chineses, né? Então, eu convido vocês a participar dessa viagem, e a gente vai começar viajando sobre o Ain. O que seria o Ain? Vamos colocar assim como o nada. Mas quando a gente fala nada, seria aquele mundo que nós não concebemos na perspectiva e no âmbito da nossa percepção, que é limitada. Então, o Ain, dentro da nossa cultura, é o Deus Todo-Poderoso que a gente não consegue nem vislumbrar, porque nós não temos capacidade perceptiva para isso. Eu não falarei em conceitos religiosos, eu simplesmente gostaria que vocês percebessem esse Ain como uma energia que realmente está além da nossa capacidade de percepção. Portanto, é um nada. É um nada por quê? Porque nós não percebemos, então para nós é nada. Não para Deus, mas para nós é nada. Então vamos lá. Nesse mundo do nada, o Criador do Universo, que em essência é o desejo de compartilhar, o Criador no Universo
seria em essência a plenitude, ele gerou e criou um receptor. Segundo os cabalistas, essa foi a única criação no processo de criação do nosso universo. Deus, ou o Criador, tendo tudo, ou seja, sendo a plenitude total, a paz total, tudo que nós mais vislumbramos como algo de bom, ele em algum momento sentiu a necessidade de criar algo para que pudesse receber essa paz, receber essa luz, receber essa plenitude. Portanto, esse primeiro momento da criação, ele gerou o receptor, e a partir dessa geração do receptor, houve a criação do universo chamado Ein Sof, que os cabalistas entendem como um mundo infinito. E aí, mais uma vez, eu convido vocês a que nós façamos uma viagem ao mundo infinito. Imaginemos que no mundo infinito, todos os nossos desejos de receptor, porque a nossa essência é o desejo. A essência do Criador é a doação, é o compartilhar. E a nossa essência é o desejo de receber. Então, nesse mundo infinito, havia uma união. Então, ele nos criou como receptores. Isso, da sua plenitude, das suas graças. Então, no mundo infinito, o que acontecia? Nós tínhamos uma união total entre Criador e receptor. Então vocês imaginem qualquer desejo que vocês possam ter. Fale um desejo. Viajar. Desejo. Viajar. Todo mundo aqui está viajando hoje, inclusive, agora. Qualquer desejo que nós possamos imaginar lá no mundo infinito, ele era simplesmente resolvido no momento do desejo. Não havia uma distância, não havia um tempo e espaço que separasse o desejo do receptor do Criador. E acho que o desejo de todos, ser feliz. Ser feliz, a gente pode colocar em qualquer nível. Aqui é interessante quando a gente começa a conversar sobre desejo. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Esses desejos aqui, eles podem ser desde comer até comprar um carro. Então, fiquem livres, mas eu gostaria que vocês me falassem em desejo. Fala um desejo da senhora. Desejo, uma vontade, é. Eu, como escuto mal, entendi você dizer desenho. Não, desejo. Desejo. Isso. Tá. Olha, eu estou querendo ir para um almoço às 12 horas ali em cima. Ótimo. É o de sempre. Isso. Bem Me fale mais um presente. desejo. Meu desejo é estar perto da minha família. Estar perto da sua família. Só uma coisa, a senhora quer ir para o almoço? Por que motivo? O que a senhora espera, além da comida boa? O que a senhora espera encontrar lá? Eu como tanto assim. Não é quantidade. É um pouco das coisas especiais para mim. Ótimo. Um desejo. Isso. Olha, eu estava na janela do meu apartamento, morando no 6º andar, olhando o azul e o verde da Copa das Árvores, e ela, de 5 anos, disse assim: vovó, ela estava do meu lado, eu queria voar. Um dia eu vou voar. Aí apareceu aquele pássaro de igual a ele. Eu vou montar em cima dele, eu vou lá, eu vou na lua. Que benção. Eu queria ir com Voar é ela. muito bom, né? Sugiro que nesse mundo que nós vivemos aqui, ela procure um avião. Para que não haja possíveis acidentes ou problemas. Mas eu desejo de passear pelo lugar. Meu amigo, um desejo. Era isso daí, voar. Voar também. Bom, por que eu estou fazendo essa brincadeira aqui nas nossas reflexões? Nós poderíamos projetar desejos como: eu quero dinheiro, eu quero um carro novo, ou eu quero voar, ou eu quero um bom almoço. Mas o que eu quero trazer
a baila e buscar a atenção de vocês é para que, independente de qual desejo nós queremos, esses desejos eles têm como uma base sutil, uma base energética, uma base metafísica. Por mais que eu fale, eu quero dinheiro. Vai para uma ilha deserta, se você botar lá rios de nota de dinheiro, vai fazer alguma diferença? Então, na verdade, não é o dinheiro que nós queremos. A gente quer o que aquilo pode comprar, o que a gente pensa que pode comprar, na verdade. Porque os nossos desejos, eles têm base metafísica. É saúde, amor, plenitude, felicidade. No fundo do fundo é o que nós queremos. E lá no mundo infinito, é justamente o que nós tínhamos plenamente. Bom, aí vem a pergunta, o que nós viemos fazer aqui? A gente estava lá no mundo infinito, né? O Criador dava tudo que a gente queria, o que a gente cismou de sair de lá, né? Então, em várias concepções bíblicas ou em várias culturas, dá-se uma noção do que houve. Mas eu vou trazer aqui a noção da Kabbalah. Então, dizem que lá no mundo infinito, como nós éramos receptores, mas que, apesar de receptores, nós tínhamos o DNA do Criador. Bom, se nós tínhamos o DNA do Criador, nós queremos compartilhar alguma coisa também. Eu vou ficar aqui só recebendo. Bom, mas como que eu vou compartilhar se eu estou no mundo infinito em contato direto com o Criador? Lá eu não tenho como compartilhar. Deus não recebe, Deus só doa. Ou Criador, eu vou usar a palavra Criador para que a gente não entre no aspecto religioso. O Criador, ele, em sua essência, ele é doação. Ele não recebe, ele só doa. Então, no mundo infinito, essa impossibilidade de que os receptores alcançássemos a plenitude fez com que houvesse alguns fenômenos que gerariam esse mundo onde nós estamos, que é o reino. Então vamos lá. O nome desse sentimento de tentar compartilhar e não poder, segundo os cabalistas, chamava pão da vergonha. Então Deus, percebendo esse pão da vergonha na sua criação, ele resolveu fazer um processo que é o Tzim Tzum. Esse processo em hebraico significa contração. Ele teve que restringir a sua própria luz, não a sua essência, mas a sua própria luz, para que em algum universo nós pudéssemos exercer o nosso livre-arbítrio no intuito de nos tornarmos copartícipes da criação. Dentro dessa perspectiva do Tzim Tzum, ou dessa constrição da luz do Criador, houve um outro processo que se chama quebra das vasilhas. Então vocês imaginem, por exemplo, um copo feito de gelo. Então, somos os receptores lá no mundo infinito. E esse copo está sempre cheio ali com a essência do Criador, com a água. Mas nós temos o DNA do Criador, porque o copo de gelo também tem água, né? Então, em algum momento, para que fosse dado forma a esse mundo onde nós vivemos, teve a quebra das vasilhas, ou seja, aquele receptor que era único. E aí a gente pode também aludir, por exemplo, a uma montanha. Se você arranca uma pedra da montanha, ela deixa de ser montanha, não é isso? É mais ou menos a ideia. O quebra-cabeça original da criação foi dividido em várias partes, e nesse mundo onde nós vivemos, que o conceito do mundo onde nós vivemos é de Malhut, do reino, nós viemos aqui para unir essas partes de novo, para nos tornarmos copartícipes da criação, para que nós transformemos o nosso desejo de receber para nós mesmos em um desejo de compartilhar. E aí seria o propósito da criação desse nosso mundo. E aí tem os níveis da criação. Fala-se que a partir da emanação da divindade, a partir da emanação do Criador,
houve a criação, com base nesses princípios que eu compartilhei com vocês. A partir da criação foi dado forma ao que foi criado. E depois que foi dado forma ao que foi criado, finalmente nós temos esse nosso reino aqui onde nós vivemos, que é um mundo onde existe a emanação divina, onde tudo já foi criado, já foi dado forma, né? Nós nascemos já com braço, perna, tudo. Nós não participamos disso, né? Nós fomos criados, já foi dado forma ao que foi criado. E agora nós vivemos no mundo das manifestações. Na Bíblia está escrito, né? E serão julgados um por um, segundo as suas obras. Então nós estamos no mundo onde o que dá importância, o que dá sentido às nossas vidas são as nossas obras. E essas obras onde o desejo de compartilhar, ele prevalece sobre o nosso desejo egoísta de receber para nós mesmos, a gente vai recebendo luz. Esse foi o grande trato com o Criador. Quando nós transformamos o desejo de compartilhar, de receber para nós mesmos, quando nós transformamos o desejo de receber única e exclusivamente para nós mesmos em um desejo de compartilhar, a gente recebe luz verdadeira. Existe um outro conceito que é o do curto-circuito. Na área médica, né, eu já trabalhei em locais de drogadictos. Inclusive eu dava aula de Tai Chi lá em Planaltina, num centro de reintegração, esse centro de reintegração Deus Proverá, né? E a gente ouvia muitas histórias, né? E esse conceito cabalístico é muito interessante. Ele associa a lâmpada. Para a lâmpada ter luz, para a lâmpada, quando você acender a lâmpada, ela funcionar, ela tem que ter o quê? Um polo positivo, um polo negativo e uma resistência no meio. A resistência faz parte desse processo de geração de luz contínua, perene, né? Que é a parte do Tzim também, que foi a constrição da luz divina na criação do nosso mundo. Bom, então, quem usa droga fala assim: eu uso aquele negócio, vou lá no céu, logo depois o que acontece? As trevas, não é isso? É mais ou menos isso, é o curto-circuito, é como se eu ligasse o polo positivo no negativo da lâmpada, desce aquele clarão e depois o que acontece? Queima, não é isso? Então, isso é um processo que nós não queremos para nós em nossa vida. Por quê? Porque vai gerar aquele clarão, mas não vai gerar essa luz contínua que a gente recebe, essa luz perene, quando a gente transforma o nosso desejo de receber para nós mesmos em um desejo de compartilhar. Bom, a gente vai chegar na egrégora, tá? Então eu estou falando aqui em criação e energia. Então tudo o que nós queremos receber, na verdade, está no plano metafísico, está no plano das energias. Tudo, né? Porém, nós temos que fazer algo para que ocorra. Claro, claro. Transformar o nosso desejo de receber para nós mesmos em um desejo de compartilhar. Então, nesse mundo de energia, aí eu vou separar aqui dois mundos. O mundo dos 5 sentidos, que é esse mundo que nós vivemos, e o mundo dos 99%, que é o mundo da árvore da vida. Bom, esse mundo onde nós vivemos é um mundo limitado pelos nossos 5 sentidos. Então a nossa percepção é limitada. Tem coisa que o cachorro ouve que a gente não ouve. Então a primeira consciência que a gente tem que ter é que os nossos 5 sentidos, eles também nos enganam. Não é isso? Então esse mundo do reino, caracterizando melhor, é um mundo criado para que nós possamos, exercendo o nosso livre-arbítrio, chegarmos à plenitude através da transformação do desejo de receber para nós mesmos e um desejo de compartilhar. A partir do momento que nós fazemos essa transformação, que nós saímos da reatividade para a proatividade, a gente consegue ter luz. E aí a gente dá um mergulho nesse mundo dos 99%, que é o mundo da árvore da vida, tá? E aí eu vou dar uma dica. A egrégora, o conceito de egrégora, ele está lá no mundo dos 99%.
Ele não está no mundo aqui. Ninguém olha para cá e fala, ele é uma egrégora. Não, a egrégora está lá no mundo energético, no mundo dos 99%. Bom, a árvore da vida, na Cabalá, ela mostra as relações do homem com o mundo, do homem e do mundo com o Criador. E é interessante que aí a gente vai viajar um pouquinho aqui para as questões simples do Su Wen. Alguém já ouviu falar nesse livro? As questões simples, não? Da medicina tradicional chinesa. Aí a gente vai... ele fala o seguinte, que o ser humano resulta do Qi, do céu e da terra. A união do Qi, do céu e da terra é denominada ser humano. Então, a gente já começa a falar de Qi, de Qi. O que é o Qi e o Qi aqui pra gente? É um conceito de energia. Aí você pega um livro tão antigo e fala, o ser humano resulta do Qi do céu e da terra. A união do Qi do céu e da terra é denominada ser humano. E você vê associações diretas com conceitos cabalísticos, por exemplo, da árvore da vida, né? E aí a gente vai começar a destrinchar um pouquinho dessa ideia da egrégora. A egrégora pode ser considerada como uma força psíquica dos grupos humanos. Força psíquica dos grupos humanos. E aí a gente vai continuar a nossa viagem, viajando por alguns livros antigos. Alguém já ouviu falar aqui do livro de Enoque? Já? O livro de Daniel, o Sefer Yetzirah e o Tao Te Ching. Bom, eu queria fazer uma comparação. Eu tenho aqui o Tao Te Ching do nosso irmão Aristen, que ele fez esse trabalho maravilhoso aqui de tradução. Para mim, é a melhor tradução do Tao Te Ching que existe aqui no Ocidente, diria. E no poema 42, ele diz o seguinte: o Tao gera o 1, o 1 gera o 2, o 2 gera o 3, o 3 gera todas as coisas. Todas as coisas são portadoras do Yin e envolvem o Yang, e pelo brotar do Ti se tornam harmônicas. Os desprezados pelos homens, o órfão, o vil e o indigno, são denominação que os reis e nobres aplicam a si mesmos. As coisas se tornam maiores ao serem diminuídas e se tornam menores ao serem aumentadas. O que já foi ensinado é o que também ensino. Os truculentos não terão uma boa morte, essa será a diretriz do meu ensinamento. Eu queria chamar a atenção para vocês nesse conceito aqui de que o Tao gera o 1 gera o 2, o 2 gera o 3 e o 3 gera todas as coisas. E aí, voltando a essa ideia da criação, então, foi criado, depois que foi criado, o que dá forma ao que foi criado? Aí eu vou lá no Sefer Yetzirah, que é um livro também bastante antigo. Os cabalistas nos dizem que o Sefer Yetzirah foi escrito por Abraão, o patriarca bíblico. E eu vou lá no versículo 1, vou lá no comecinho, ver se eu acho. E ele fala assim: com 32 caminhos místicos de sabedoria gravou Yah, o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Deus vivo, Rei do universo, El Shaddai, clemente e misericordioso, elevado e exaltado, que mora na eternidade, cujo nome é sagrado. Ele é sublime e sagrado. E criou o seu universo com 3 livros. Sefarim, que são os livros, né? Com texto, Sefer, com número Sefar e com comunicação Sipur. O que ele está falando aqui? Por que eu mostrei para vocês o Tao Te Ching? Essa ideia de formação do universo através do que é escrito, através do texto, através daquilo que a gente enumera, daquilo que a gente dá número, e através da comunicação, é um conceito bem antigo que está lá no Tao Te Ching e está lá no Sefer Yetzirah. Ou seja, a partir do momento que nós aqui no mundo que já foi dado forma, que já foi criado, no mundo do reino, a gente passa a enumerar, a dar nome às coisas, ou a compartilhar conceitos. A gente começa a gerar um impacto no plano energético.
no plano espiritual. E a gente passa a ser copartícipe da criação. Então, quando eu escrevo um livro, eu estou gerando uma egrégora. Né? Quando a gente se reúne em assembleia para discutir conceitos, para compartilhar esses conceitos, a gente vai gerar uma egrégora. E essa egrégora vai ser boa ou má, né? Ela vai nos levar mais para perto da árvore da vida, como ela também pode nos levar para o outro lado. Depende dos pensamentos que estão sendo compartilhados, depende das emoções que estão sendo compartilhadas, depende da maneira como nós vamos alimentar estes pensamentos e essas emoções ao longo do tempo. Dependendo, geralmente em uma assembleia, quando se discute, sempre gera alguma coisa no plano espiritual, mas quando não há alimentação, o que acontece? Some, né? Só esses livros, por exemplo, vocês imaginam as egrégoras que eles geraram para estarem aqui há 2.500 anos, 3.000 anos, né? E até hoje a gente procura sabedoria nisso. E aí a gente vai falar de um conceito antigo, que são os egrégoros, né? Porque quando a gente fala nesses conceitos místicos, é difícil a gente conseguir referências palpáveis, né? E, portanto, a gente vai voltar lá no tempo, no século II, antes da Era Comum, antes de Cristo. Existia um livro, o livro de Enoque, que citava essa palavra grega, que foi traduzida do aramaico, como vigilantes, como vigia, como estar desperto. Então, essa é a primeira menção aos egrégoros. Só que os egrégoros, eles não são um substantivo feminino, como a gente muitas vezes usa nos nossos textos de egrégora hoje. Então, muitos estudiosos discutem se há uma relação direta com esse conceito antigo, com o conceito místico, que vem sendo falado em algumas instituições, em alguns grupos, há aproximadamente 200 anos, e outros que acham que tem uma relação direta. O que eram os egrégoros? Os egrégoros, lá no livro de Enoque, eram aqueles anjos decaídos que vieram, está no livro de Enoque, tem algumas menções bíblicas, que vieram à Terra para terem relações com as filhas de Sete, que era filho de Adão. Né? Nós tivemos os dois primeiros filhos, Adão e Caim, e aí parece que não deu... Caim e Abel, desculpa. Os filhos de Adão, Caim e Abel, parece que não deram muito certo, né? E aí teve que ter um terceiro filho, que era o que ia manter aquele conhecimento da alimentação da árvore da vida, que foi o Sete. E aí o Sete teve filhas que diziam que eram maravilhosas, e os anjos decaídos resolveram ter relações com as filhas dos homens, e a partir dessas relações geraram uma geração de gigantes. Vocês já devem ter ouvido falar isso antes do dilúvio, né? E esses gigantes também só não deu também muito certo, tanto que o Criador teve que mandar o dilúvio para zerar tudo, falar, não, vamos começar daqui. Então alguns traçam essa relação desses egrégoros, que está no livro de Enoque, que está no livro de Daniel, com o conceito de egrégora atual. Aí a gente vai um pouquinho para frente. Eu já falei para vocês, né? 1 gera o 2, o 2 gera o 3, o 3 gera as 10 mil coisas. E aí eu vou falar um pouquinho dessa evolução do conceito. De lá da época, né, do segundo século antes de Cristo, até há 200 anos atrás, na época de alguns escritores, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, Eliphas Levi, né, é um escritor importante, que começou a citar o termo egrégora como a gente conhece hoje, que é essa ideia de uma projeção energética gerada pela comunhão em grupos, né? Alguns místicos fazem referência, inclusive, com algumas religiões, com a religião católica, que fala que a comunhão dos santos forma uma egrégora. Outros fazem relação com o conceito de inconsciente coletivo, do Jung. Né? Então tem todas essas relações que a gente pode discutir futuramente. Quem quiser estudar e também depois dar um feedback pra gente, é muito legal. Então vamos lá, essas relações desse conceito, dessa evolução do conceito, hoje o conceito fala em ressonância vibratória, informa pensamento, ou seja, a gente está gerando aqui alguma coisa, algum pensamento, algo sutil
que vai reverberar lá no plano espiritual e que futuramente vai reverberar para o universo como um todo. A reunião das ideias, o agregado de forças, né? Essa forma pensamento. Então esse conceito ele já vem aí desde a época, né, do tempo bíblico. Alguns estudiosos separam o estudo da egrégora, né, das menções bíblicas até as menções ocultistas, que aí foi um outro movimento que houve. Falam em maçonaria e outras instituições não maçônicas que também usam esse termo hoje em dia. E aí eu comparei aqui, por exemplo, a egrégora. Tem alguém aí que estuda medicina tradicional chinesa? Estuda? Então, lá no Maciócia, né, nós temos o conceito de Qi, e ele fala nas funções do Qi, além de citar os vários tipos de Qi, né, o Qi nutritivo, o Qi da essência. E aí ele fala que as funções do Qi são transformar, transportar, manter, elevar, proteger e aquecer. Né? Aí entra naquela relação com os órgãos internos, né, e com a nossa capacidade de geração energética. Uma coisa que é importante é que no meio oriental eles veem essa forma integral de Qi como energia, mas ao mesmo tempo como algo físico. Na nossa cultura, né, e não menos provida de sabedoria, as coisas se dividem, se formam mais, né? Fala assim, isso aqui é espírito, aqui é mente, aqui é corpo, aqui... Lá na China a visão é um pouco diferente, se é que eu tenha gabarito para falar da cultura chinesa. Eu acho que se o mestre não tivesse aqui seria bem melhor nesse sentido, até para que ele pudesse nos dar um feedback. Mas essa visão que eu estou falando aqui, eu já conversei muito com o Aristem também, e é mais ou menos isso, né? Eles têm uma visão mais integral. Eles não veem, a energia e matéria não é muito separada. Aqui não, aqui a Einstein fez uma fórmula, né? Como é que a energia se transforma em matéria. E aí a gente voltando lá para a árvore da vida e para a criação do universo, a gente vai ver os dois grandes movimentos. Um é o movimento da materialização da emanação divina, que chegou no mundo onde nós estamos. E o outro é o movimento oposto, que é o que nós temos que fazer, que é sutilizar a matéria, espiritualizar a matéria. E a gente só faz isso com aqueles pactos que eu disse, com aqueles tratos que a gente fez com o Criador, que é de transformar o nosso egoísmo em algo produtivo para todos e um desejo de compartilhar, para que a gente possa gerar aí um fenótipo no DNA que o Criador nos deixou, que é esse desejo de compartilhar, esse desejo de bem-estar para todos. Eu botei aqui algumas palavras, né, que existem no dicionário grego. Por exemplo, egregorar, que é um verbo, tem a ver com vigiar. Se você for analisar, tem a ver com aquela palavra lá antiga dos egrégoros. Os egrégoros já são um adjetivo masculino, né, uma palavra que é um adjetivo masculino que remontam aos vigilantes ou esses anjos decaídos. Egregoroi seria o plural de egrégoros. Egressó também está no nível de entendimento, é um verbo, né, que fala vigiar, né? E egregort seria um advérbio, que é estar desperto, estar vigilante. Lógico que quando a gente fala num conceito de anjo decaído, a gente fica meio assim, né? Mas a ideia da gente entender gramaticalmente ou as referências que existem é esse termo, que não é um termo comum, né? Se for no dicionário, eu acho que... teve uma colega que falou que foi no dicionário procurar e não achou nada sobre egrégora. E não acha mesmo, eu não sei dicionário grego. Então, para a gente finalizar aqui, a egrégora, a teoria da egrégora se enuncia assim. Deixa eu botar o óculos, senão não consigo. Se algumas pessoas se reúnem num lugar emitindo vibrações fortes e idênticas por pensamentos de mesma natureza, um ser verdadeiro terá nascimento e será animado de uma força boa ou má, segundo o gênero dos pensamentos emitidos. Eu trouxe aqui essa figura. Alguém já viu a figura do Taurus? Se vocês quiserem ver, é bastante interessante. Porque quando a gente cria uma egrégora, a gente pode criar... Olha aqui, olha só. A gente pode criar
Ao meu ver, isso aqui é simbólico, tá? É uma forma, inclusive tem cálculos matemáticos que mostram essa forma na natureza. Por exemplo, na maçã, na laranja, tem um formato de toros. E que o simbolismo que eu quero trazer para vocês aqui é de um sistema energético que é retroalimentável. Então a energia, vocês imaginem o mar e a água saísse do mar, fosse lá no céu e voltasse, e a energia ficasse fluindo. Então eu associei esse termo do Toros, quem quiser pesquisar aí na internet, com a ideia de uma egrégora estável e permanente, né? E que possa reverberar a luz do Criador, né? Então eu acho que isso aqui é um símbolo bastante interessante para a gente associar uma coisa com a outra e entender também qual é o tipo de egrégora que a gente quer formar aqui no nosso grupo. Ou melhor, já está formada, a gente só precisa alimentar, né? Continuar alimentando. Muito obrigado, só um minutinho. Eu trouxe também a ideia do vigiai, né? Cristo lá na Bíblia, no Mateus 26:41, falava: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ele traz bem essa ideia do mundo do reino que nós vivemos aqui, que é um mundo de reatividade, que a gente tem que transformar isso em proatividade, né? Obrigado. Meu nome é José Carlos, a gente está à disposição. Tá bom? Obrigado. Palma para todos nós, né? A gente começa a estudar essas coisas, qual o primeiro livro? Qual o bem pequenininho, simples, linguagem fácil. Não, mas você não acha.